lembram dos filósofos sofistas que nós falamos em sala de aula? Pois bem, vamos recapitular um pouquinho aí. Essa será aí a nossa segunda aula, a busca pelo conceito. Tudo bem, meus amores? Vamos começar então essa segunda aula. Você se lembra dos filósofos sofistas? Eles eram mestres na arte do discurso e procuravam convencer as pessoas sobre os temas diversos. Além disso, eles ensinavam as pessoas a convencerem umas às outras com a retórica. Sócrates não considerava as atitudes dos sofistas como filosóficas, pois, segundo ele, a filosofia está a serviço da verdade. Quando a pessoa se distancia da verdade, ela se distancia também do bem e das virtudes. Olha de novo esta aula nós entrando com o Sócrates. Sócrates vai criticar os sofistas. Eu falei um pouquinho na sala de aula para vocês o que seriam os sofistas. Aliás, falamos em umas 3, 4 aulas sobre os sofistas. Como que era a arte de convencer as pessoas. Nós demos, aliás, vocês deram exemplo do que poderia ser os sofistas no dia de hoje. E vamos pensar então como Sócrates critica. Ele vai dizer que o que os sofistas fazem não é filosofia, pois a filosofia ela busca a verdade e não a forma de convencer o próximo de aquilo que seria verdade, sendo que não tem provas. Então, por isso que Sócrates ele vai negar e criticar os sofistas. Beleza? Vamos continuando. Uma das ideias debatidas por Sócrates é a busca pelo conceito das coisas. Em seus diálogos, ele apontava um caminho para que as pessoas com quem conversava encontrassem o conceito do tema e estava em questão. Por exemplo, Sócrates debatia frequentemente sobre a coragem, a covardia, a piedade, a justiça, a amizade, entre outras infinidades de tema. Ao falar sobre ele, não era do interesse do filósofo saber exemplos de amizade verdadeira, mas saber o que é a amizade em si. A essência da amizade, aquilo que é, de fato, amizade. Não se pode esquecer a ação de procurar conhecer a essência das coisas, é importante. Mas, mais do que isso, é extremamente necessário e primordial que as pessoas conheçam a si mesmo. Então, Sócrates ele vai defender que não é você falar assim, essa é a minha amizade verdadeira, mas sim entender o que é uma amizade. O que é? O que a amizade faz? O que você faz com a amizade? Isso é um dos exemplos, mas vai falar de covardia. Ah, aquele fulano é covarde. Peraí, mas o que é covarde? A atitude dele é covarde por quê? O que você considera covardia? Porque às vezes o que você considera covardia, para mim pode ser outra coisa, outro nome. Tudo Sócrates ele ia questionar. Grande filósofo, tudo bem? E ele vai falar que antes de mais nada, você tem que conhecer a si próprio, você tem que saber quem é você. Firmeza? Se tiver dúvida, gente, não se esqueçam de mandar no e-mail, tudo bem? Continuando aí, gente. Você certamente tem muitos amigos com quem convive todos os dias. No seu bairro, em seu condomínio, na escola ou na comunidade, em qualquer outro lugar. Porém, você já se perguntou o que significa amizade? Você sabe qual é a diferença entre a amizade e o coleguismo? Quer dizer, existe alguma diferença entre os dois? O que é necessário para que duas pessoas sejam amigas? É possível ser amigo do conhecimento, por exemplo? Pois é. Ao contrário dos sofistas, para os quais tudo era relativo, Sócrates defendia que as virtudes como justiça, temperança e coragem deveriam ser as mesmas em todos os lugares. Elas não poderiam ser diferentes em cada cidade ou país. Protágoras, por exemplo, ele dizia o bem e a verdade variavam em lugar para lugar,
de cultura para cultura, de modo que cada lugar tenha sua própria ideia de bem e de verdade. Então, assim, gente, o Sócrates, ele vai dizer assim, que nós nos movemos através das virtudes, as justiças, a coragem, né? Que todos deveriam estar no mesmo lugar, ou seja, um caráter. A pessoa, ela tem que ter uma noção do que ela é, por si mesmo, quais são os comportamentos dela, né? Não dizer que cada lugar você tem que se comportar de um jeito. Vamos dar um exemplo? Aqui em São Paulo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas talvez os pais de vocês, talvez alguém que vocês conheçam tenham passado. Por exemplo, nós moramos na região entre São Miguel e Ermelino, né? E aí, se precisássemos pegar um transporte público de ferrovia, trem ou metrô, nós passaríamos aí no horário de pico, veríamos muita empurrança. Gente empurrando, entrando, o metrô lotado, é gente fedida, é um monte de coisa. E essas mesmas pessoas que estão nessa linha 12 da CPTM ou 3 do metrô, que são as mais próximas da gente, quando chega no centro, que vai pegar, por exemplo, o metrô da linha 4 amarela, que é para a região de Pinheiros, uma região de pessoas mais bem de vida, eles entram como se fosse todo mundo rico. Mudam o próprio comportamento. A pessoa, ela muda. E o Sócrates, ele vai falar, a gente tem que ser igual em qualquer lugar. Se você se comporta lá, por que não pode se comportar aqui? É um exemplo, tá, gente? E o Protágoras, ele vai dizer que o bem e a verdade vai de cada lugar. A cultura para a cultura. Então, cada lugar a gente tem um comportamento diferente. Protágoras, ele faz um pouquinho diferente do Sócrates. Tudo bem, gente? Que saudade de debater filosofia com vocês em sala de aula. Era tão bom. Mas vamos lá, continuando. Sócrates, por sua vez, defendia que a pessoa deveria dedicar-se durante toda a vida para conhecer o bem e a verdade. Conhecendo-os, ela poderia viver segundo essas virtudes e tornar-se uma pessoa melhor. Só que tem esse conhecimento das virtudes, pode praticá-las de modo que é impossível a uma pessoa ser virtuosa, praticar o bem ou ser verdadeira, se ela não conhece a virtude. Pode-se concluir, então, que a virtude é o conhecimento, e o conhecimento são os dois elementos intrínsecos, ou seja, intimamente relacionados. Sócrates vai dizer, conheça o bem, né? Conheça a verdade, conheça tudo que você puder sobre a verdade e o bem. E siga esses exemplos, não ao contrário. E Sócrates vai falar, você só vai conseguir se você tomar consciência do que é o bem e o que é a verdade. Quando você toma consciência, você vai seguir este caminho para o resto da sua vida. Muito profundo isso, né? Espero que vocês estejam entendendo, porque é profundo. Meus queridos, é profundo, tá? E aí, em conexão, vocês vão responder e enviar, vão responder na apostila e enviar para o meu e-mail, tá bom? A justiça é uma virtude essencial, debatia pelo filósofo Sócrates. Segundo o pensador, ela deve estar a serviço da promoção e do indivíduo, mas sempre em benefício da coletividade. A justiça e o conhecimento não podem estar separados um do outro, e devem sempre ser as verdadeiras leis que regem as relações entre os seres humanos. Para o filósofo, justiça e lei são duas palavras diferentes, de modo que acima da justiça humana há uma justiça divina e natural. No mundo de hoje, assim como no tempo em que Sócrates viveu, dá-se grande importância à justiça, juízes, advogados, promotores e policiais, por intermédio da justiça, dedicam-se suas vidas para promoverem o bem e a comunidade. Com base disso, vocês vão responder a questão número 1. Nos dias atuais, aqueles que se dedicam à justiça também cometem atos injustos? Você conhece alguma situação que possa ilustrar essa discussão? Aí vocês vão responder, tudo bem? Número 2. Debata com os seus colegas a seguinte questão.
De que forma é possível incentivar o uso da justiça em nossa escola? De modo a ser menos injusto possível? Vocês podem pedir ajuda para os pais para responder essas questões, tudo bem? Manda no meio e-mail e até a próxima aula. Beijos!